Olá, vamos começar mais uma aula. Essa aula, o assunto dela é calor latente. Calor latente é o calor, né? Calor, lembrando que é uma energia em trânsito, a energia térmica, ocasionada devido a uma diferença de temperatura, o que faz a energia ser transferida de um corpo para o outro. Esse conteúdo está na apostila número 2, aula 36, calor latente, página 154. Então, calor latente é a energia necessária que faz as substâncias mudarem seu arranjo molecular. E nessa mudança de arranjo molecular, isso é visível através do aspecto. Então, nós temos, e esse aspecto é notado como estado sólido, líquido ou gasoso, tudo bem? E essas mudanças de estado recebem nomes específicos de fusão do sólido para o líquido, solidificação do líquido para o sólido, vaporização do líquido para o gasoso e liquefação do gasoso para o líquido. Então, tem essa energia que é denominada calor latente, é a quantidade de energia necessária para modificar uma unidade de massa de uma substância em seu estado físico. Então, nós temos lá a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para cada unidade de massa de uma substância para promover sua mudança de estado. Como que a gente quantifica essa energia que essa substância está ganhando? Então, vai ser o quê? Que é a quantidade de energia, que vão medir em calor, normalmente é em calorias, mas a unidade do Sistema Internacional é o Joule, que é igual a massa vezes o calor latente. A unidade medida desse L, que é o nosso calor latente, é dado em Joule por quilograma, só que normalmente nós usamos Joule por quilograma, só que nos exercícios e normalmente se utiliza caloria por grama. Então vamos aplicar esses conceitos nos exercícios. Exercício número 3. Água é colocada em um recipiente aberto e recebe calor de uma fonte de potência constante e igual a 270 calorias por minuto. A cada minuto, esse recipiente recebe uma energia de 270 calorias. Após 20 minutos do início da ebulição, a massa da água contida no recipiente diminui de 10 gramas. Então, nós verificamos aqui que esses 20 minutos, após 20 minutos da ebulição, então, a temperatura da água chegou a um momento que não sobe mais, então nós temos só a mudança do estado físico, que é a partir do ponto de ebulição, que da água seria 100 graus Celsius, a nível do mar. Então, toda essa energia que é fornecida durante 20 minutos é responsável por transformar do estado líquido para o estado gasoso 10 gramas de água. Então, determine o calor de vaporização. Então, nós queremos determinar o L de vaporização. Primeiramente, a potência, a fórmula de potência, que é energia dividido pelo tempo, energia, quantidade de calorias dividido pelo tempo. Quantidade de calor latente é o M vezes o L, então vou pegar esse M vezes L e vou substituir na equação de cima. Então ficou, em minha potência é minha quantidade de energia. Quem é energia? É a massa vezes o calor latente de vaporização, que é a quantidade que foi utilizada para mudar de estado físico 10 gramas de água. Então agora nós vamos substituir os valores. Potência 270, massa 10 gramas, o L, que é o calor latente do nosso caso de vaporização, é o que nós queremos determinar, e o tempo que ficou esse recipiente para transformar essas 10 gramas de água do estado líquido para o estado gasoso foi 20 minutos. Aqui nós só vamos isolar, mas primeiro, 10 em cima e 20 embaixo, vamos cortar esse zero, vai ficar 1 sobre 2. Mando 2 para o outro lado, multiplicando, 2 vezes 270, vai dar 540. 540 o quê?
aqui não é caloria por minuto, então é caloria em cima, minuto embaixo. Esse 20 é minuto, então subiu um minuto. Minuto de cima corta com minuto de embaixo, então a letrinha, a unidade de medida que ficou aqui ficou só caloria. 10 é grama, vem aqui para baixo, então ficou 540 calorias por grama. 540 calorias por grama. Resolvemos exercício 3. Exercício número 4 é dado um gráfico. Nesse gráfico aqui, nós verificamos que temos três situações onde atuam o calor específico, o calor sensível. Essas situações aqui ocorrem o calor sensível. Calor sensível ocorre no momento em que existe variação de temperatura. Então, nesse intervalo, eu tenho calor sensível. Neste intervalo aqui, eu também tenho calor sensível porque está mudando a temperatura e nesse último trecho também. Tenho dois trechos que eu tenho meu gráfico na horizontal, aqui representa o calor latente. Então significa que essa energia é a energia fornecida para a mudança do estado físico da matéria. Então vamos para o nosso problema agora. O gráfico abaixo representa a curva de aquecimento de uma pedra de gelo, então estado sólido. Aqui a gente tem gelo no estado sólido, inicialmente a menos 40 graus Celsius. Durante todo o processo de aquecimento, o corpo recebe um fluxo de calor constante ao longo do tempo. Sendo a massa do bloco 50 gramas, determine. Dados: calor específico do gelo, 0,5 caloria grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius. Calor específico do vapor, 0,5 caloria grama grau Celsius. Então vamos para o item A. O valor de Q1. Nesse momento aqui, quanto que foi fornecido para essa quantidade de gelo até para que a temperatura dele chegasse a 0 graus Celsius. Então eu tenho um calor sensível, a quantidade de calor sensível, calculado mc delta θ. Vamos substituir massa do gelo, 50 gramas. Estou falando de gelo nesse momento, então calor específico sensível do gelo, 0,5. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Terminou com 0, menos da fórmula, menos 40. Menos com menos, mais. Aqui ficou 40. 0,5 é 5 sobre 10. O zerinho do 10 corta com esse zerinho aqui, então ficou 5 vezes 5, 25. 25 vezes 40 vai dar 1.000. Então, Q1 vale 1.000 calorias. Esse recipiente, essa pedra de gelo, recebe até o momento de Q1 1.000 calorias. Item B. O que ocorre entre Q1 e Q2? Entre Q1 e Q2, nós temos uma mudança de fase. Eu tinha um gelo no estado sólido, aqui ele começou a passar para o estado líquido. Então, aqui eu tenho uma fusão, um processo de transformação chamado fusão. Substância sai do estado sólido, vai para o estado líquido. Qual é o calor latente de fusão do gelo? Então, nós temos que calcular o L. Então, estou falando de calor latente, então vou para a fórmula aqui mole, que é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Então, nós vemos o calor aqui, o Q2, já o que foi fornecido, que é 5.000 nesse ponto. 5.000, tudo bem? Só que 5.000 é desde o momento 0 até esse momento Q2, tudo bem? Só que no processo de transformação de estado físico, eu não tenho toda essa energia. A energia é a partir de Q1. Então, a energia responsável por essa transformação é a energia fornecida apenas nesse intervalo, que é de Q1 até Q2. Então, eu faço 5.000 menos esse Q1 que nós já descobrimos no item anterior, que é 1.000. Que é igual a massa, que é 50, a quantidade de matéria continua a mesma, eu tenho 50 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo. 5.000 menos 1.000, 4.000. 50 passa dividindo, 4.000 dividido por 50 deu 80 calorias por grama. Então, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Tem C, o valor de Q3. Então, e número estará nessa posição aqui. Opa, deixa eu voltar.
Q3. Então, no Q3, o que nós temos aqui? Verificamos pelo gráfico que nesse momento atua um calor sensível. Como que eu calculo o calor sensível? MC vezes delta θ, sabendo que agora o calor específico, toda a massa de água já foi derretida, está no estado líquido. Agora a gente só vamos substituir. Massa 50, calor específico da água 1, variação temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. 50 vezes 1, 50, 50 vezes 100, deu 500 mil calorias. Então, 500 mil calorias é a energia, desculpa, 5 mil calorias é a energia que eu preciso para fazer essa quantidade de 50 gramas de água, fazer a sua temperatura sair de 0 e ir até 100, tudo bem? Então, esse intervalo, a água recebeu 5 mil. O local que estava fornecendo energia já tinha fornecido 5 mil, mais esses 5 mil eu obtenho um valor de Q3, tá bom? Eu obtive aqui. Então, quem? Q é a quantidade de calor que nós utilizamos, que é igual ao Q3 menos o Q2. 5 mil é igual ao Q3 menos 5 mil, pega esse menos 5 mil, passa para o outro lado somando, Q3 é 10 mil calorias, fizemos item C. Entendem? O que ocorre entre Q3 e Q4? Então, o que ocorre entre Q3 e Q4 é a mesma coisa que ocorreu entre Q1 e Q2, um processo de mudança de fase. Aqui eu tinha fusão, aqui eu tenho a vaporização. Qual é o calor de vaporização? Sabendo que Q4 é 37 mil. Q4 é 37 mil. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular esse calor aqui necessário para fazer a mudança de estado físico. Então, eu sei que no Q4 é 37 mil, o meu Q3 eu já tinha calculado anteriormente, que é 10 mil. Então, a quantidade de energia fornecida para essa mudança de estado físico foi Q4 menos Q3, que nem nós fizemos no exercício anterior, que é igual a massa de 50 gramas vezes o calor latente de vaporização. 37 mil menos 10 mil vai dar 27 mil. 50 passa dividindo, ficou 27 mil dividido por 50, corta um zerinho, ficou 2.700 dividido por 5, que vai dar 540 calorias por gramas. Vamos para o item E, é o último item desse exercício. O valor de Q5. Então, já temos o valor de Q4. Aqui eu sei o que atua um calor sensível. Então, vamos lá. E é igual a MC delta θ. Agora eu tenho um calor específico de vaporização. Então, meu Q é 50. A massa não muda. Calor específico de calor sensível. Calor específico sensível de vaporização é 0,5. E a variação temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, ficou 140 menos 100. Então, aqui teve 40. Daqui vai resultar 5. 5 vezes 40. Desculpa, alguma coisa errada aqui. 5, 20, não, tá certo. 25 vezes 40, que dá 1.000 mesmo. Agora vamos determinar quem? Quem é o nosso... Qual o valor latente de vaporização? Isso, vamos calcular o nosso L de vaporização aqui. Então, eu tenho 1.000, o calor necessário para fazer essa mudança de temperatura, que é igual ao meu Q5 menos o meu Q4. O meu Q eu já calculei que é 1.000. O Q4 eu já peguei do outro exercício aqui, desse outro item, que foi 37 mil, só isolei aqui agora, 37 mil, passa tomando, que 5 é igual a 38 mil calorias. Então, está encerrada essa nossa aula. Realizamos a aula 36. Um grande abraço para todos e até a próxima.